Olá, muito prazer para aqueles que eu não conheço. Eu sou a Isabela Piassi, do time de Investor Success, da Astela, e eu estou aqui hoje para contar para vocês sobre os conceitos básicos de VC. Minha ideia é começar contando pelas as principais diferenças entre Private Equity e Venture Capital, na sequência passar pelos principais players do mercado de VC e, por último, falar com vocês sobre a construção de um portfólio de VC, quais que são os pontos mais importantes a serem levados em consideração no momento que a gente está pensando, está estruturando uma estratégia de fundo de Venture Capital, tá? Então vamos lá. Começando aqui pelas diferenças de Private Equity e Venture Capital. O que eu quero trazer para vocês primeiro, aqui falando dos conceitos básicos, são as semelhanças entre PI e VC. Quais são essas semelhanças? Começando aqui por investimentos alternativos. Os dois fazem parte dessa categoria, tá? O que seriam os investimentos tradicionais? Seriam investimentos em bolsa, renda fixa, ouro, e aí os alternativos PI e VC como esse exemplo. Podemos ter também arte, outros artigos colecionáveis, imóveis, enfim, assim por diante. Há diversos itens aí, diversos exemplos para a gente dar, tanto para investimentos tradicionais quanto alternativos. Mas o que eu quero que vocês gravem aqui é que eles fazem parte desses investimentos alternativos, tá? São investimentos feitos em empresas privadas, ou seja, empresas fechadas, que não têm o patrimônio aberto em bolsa, tá? Não ainda, pelo menos. O foco em retorno financeiro, então tanto um gestor de VC quanto de PI, quando eles analisam uma oportunidade, quando eles entram, fazem um investimento nessa empresa, eles têm um objetivo de retorno financeiro, tá? Então os dois, independente da aposta da empresa, o objetivo é sempre financeiro, é sempre multiplicar o investimento que foi feito, a aposta que foi feita nessa empresa. São investimentos de longo prazo, então não é, por exemplo, um investimento em bolsa, que às vezes no dia seguinte você já tem um retorno positivo, por exemplo, ou mensal, que você vê o seu dinheiro rendendo ali na conta, falando de um ativo, de um investimento em renda fixa, por exemplo. Os investimentos em VC e PI, ambos são de longo prazo, tá? E aí, falando aqui da Astela, os nossos fundos, para vocês terem uma ideia, eles têm duração de 10 anos. E a gente passa desses 10 anos, metade, 5 anos, investindo. Só depois que a gente vai começar a pensar em retornar capital. Então, o investidor, quando ele entra nessa aposta, quando ele investe num fundo de venture capital, por exemplo, ele tem que ter a ciência de que o retorno vai se dar ali no 6º ano, tá? Tem aí um PS aqui rápido, por isso que a gente sugere fazer investimentos em diversas safras, de VC, para que quando um está retornando, o outro você já consegue investir assim concomitantemente. Você consegue reinvestir o dinheiro que já veio de um retorno passado, e aí você não precisa ficar 6 anos aguardando esse retorno, tá? Então, fecha parênteses só para comentar rapidamente com vocês sobre isso. A atuação no gestor, ela é ativa, então tanto um gestor de PI quanto de VC, quando ele entra na empresa, ele está procurando ser ativo naquele negócio. Tem gestores de VC, a nossa participação normalmente ela é minoritária, via de regra, mas mesmo assim a gente gosta de participar, nós gostamos, em especial falando da Astela, gostamos de ser atuantes juntos dos nossos empreendedores, tá? Então, por isso essa atuação ativa. E do lado do gestor de PI, não só ativo, como eles entram já querendo o controle da empresa, tá? A gente vai comentar isso daqui a pouco, mas é importante vocês saberem disso também. Então, essas são semelhanças. Os dois entram na empresa, fazem o investimento, mas não é só fazer o investimento e ficar olhando, A intenção, geralmente, é participar também do negócio, tá? Seja um gestor de VC, seja de um PI. E ambas as empresas, sejam investimentos aí de um lado ou do outro,
são empresas com potencial de crescimento. Elas vão ser empresas em estágios diferentes, né? Em VC a gente olha muito mais para uma empresa em fase de crescimento, de estruturação, e em PI uma empresa já consolidada, porém os dois com potencial, as duas empresas, diferentes estágios de maturidade, mas ambas com potencial de crescimento. Bom, então aqui, como eu comentei com vocês, né, as diferenças das empresas, uma delas é o estágio dessas empresas, né? Então, VC, ele vai olhar para empresas muito mais early stage, que a gente fala, né, em estágios muito mais iniciais, inclusive às vezes empresas que estão sendo estruturadas ou que nem mesmo existem, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso em estratégia. E PI não, já são empresas estruturadas, maduras, com receita, com operação, porém que precisam aí de um dedo a mais para conseguir melhorar os seus resultados, por exemplo, tá? O volume de investimentos também é diferente, então como a gente está falando de empresas muito iniciais, o valor que a gente investe é muito menor e a empresa precisa muito menos do que uma empresa que já está estruturada. Então, em VC, é comum vocês verem valores, por exemplo, de $1 milhão, 5 milhões de dólares, enfim, 1 milhão, né, no pre-seed, por exemplo, que seria aí por volta de 5 milhões de reais. Quando a gente está falando de um seed, a gente está falando aí de uns 3 milhões de dólares, mais ou menos, né, por volta de 10 a 15 milhões. E quando a gente fala de uma série A, perto de 5, 6 milhões de dólares, tá? Que é aí por volta dos 20, 25, 30 milhões de reais, tá? Só para dar um exemplo para vocês, falando dos tamanhos do cheque que a Stella costuma trabalhar, tá, gente? Já em PI, a gente vê, assim, cheques muito mais altos, né? De 100, 200, 300, 500 ou até mesmo $1 bi, tá? Vão ser diferentes apostas, são diferentes tamanhos de fundos, né? De private equity, mas são cheques completamente diferentes. Então, trago aqui essa diferença para vocês também, tá? O objetivo do investimento também é diferente. Então, eu vou juntar aqui os dois, né? Que é o objetivo e a participação societária. Por que isso é diferente, né? Porque quando a gente entra numa empresa em venture capital, a gente entra numa startup, o nosso objetivo é fazê-la crescer, amadurecer, né? Para possivelmente a gente ter uma saída, né? Como eu comentei, a gente entra como minoritário, mas faz o acompanhamento desse investimento ao longo dos anos. E aí, mais uma vez, só para reforçar, a nossa participação é minoritária. O que isso significa? Que para a gente é importante que a empresa, grande parte do seu equity, fique nas mãos dos founders, tá? E por que isso é importante? Para que os founders continuem engajados, né? Nossa ideia não é ser o dono da empresa, é ser um investidor que ajuda, que aconselha, que apresenta para quem precisar apresentar, enfim, que está perto do dia a dia, mas a empresa é tocada pelos empreendedores, tá? Pelos founders. Do lado de PI é diferente isso. A intenção, né, do gestor, quando ele entra no investimento, é ser o dono da empresa. Então, é ter o controle dessa empresa, né? Por isso que a participação é majoritária. Quando um PI entra na empresa, geralmente ele busca essa participação maior do que os demais sócios, do que os demais fundadores, enfim, quem ainda fizer parte do quadro societário da empresa, tá? Então, essas são as principais diferenças que eu queria comentar com vocês. E aqui, né, resumindo, para vocês lembrarem, porque vai ser o nosso foco principal aqui da conversa, o que afinal é VC, né? Quais as principais características que são importantes vocês saberem? Então, primeiro, é um investimento alternativo, né? Então, como eu comentei, temos os investimentos tradicionais, temos investimentos alternativos. Dentro de alternativo, VC é uma das opções. As empresas estão em estágio inicial. Nós temos empresas um pouquinho mais maduras para alguns fundos que gostam de entrar ali na série B, série C, empresas ali de 100 a 200 funcionários, por exemplo. Mas aqui na Stella,
que vai ser meu principal exemplo para vocês, a gente olha principalmente empresas que estão sendo construídas, né? Então, empresas às vezes só tem os fundadores, ou empresas que têm aí até 5 funcionários, até 10, até 50, mas são empresas menores, tá? Isso quando a gente fala de primeiros cheques, eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre isso na parte de estruturação de portfólio. Mas o foco aqui é vocês saberem, Venture Capital, o foco é em empresas iniciais, tá? A aposta, né, é um longo prazo, tem um longo prazo de duração esse investimento, então a gente entra numa empresa ali no seu comecinho, a nossa ideia é ficar pelo menos 6, 7 anos dentro dela, né, continuando fazendo apostas. A empresa mais antiga que a gente tem hoje em dia no nosso portfólio, por exemplo, é a Omie. A gente já está há 10 anos, né, esse ano completa 10 anos do nosso investimento, e aí a gente conheceu o founder, né, quando a empresa era super pequenininha, e agora já é aí um exemplo de mercado, né? Maior ERP focado em SMBs do Brasil. Então é super legal fazer esse acompanhamento e ver, né? Por isso que essa aposta de longo prazo, para que a gente possa acompanhar esses estágios e ir aumentando a nossa aposta conforme a empresa vá dando certo, tá? Baixa liquidez, porque como é um longo prazo de duração, o dinheiro não vai ter um retorno ali no ano seguinte ou dali 2 anos. É muito mais comum você demorar pelo menos 3, 4 anos, 5, 6 para ter um retorno do que 1 ou 2, tá? Ou 6 meses, como a gente vê em alguns outros ativos. E o perfil de retorno é elevado. Então, pegando mais uma vez o caso da Omie, nossa primeira aposta na empresa já vale mais de 70x, tá? Então, demorou, né? Tá demorando 10 anos para ter esse retorno, mas é um retorno aí que vai vir extremamente valorizado, tá? Então, essas são as principais características que eu acho importante vocês saberem sobre VC. Passando aqui para os players de mercado. Vamos lá. Então, quero começar aqui com o investidor anjo, que é uma das principais figuras, né? Aí quando a gente fala de startups. E aqui a gente está dentro da categoria de investidores iniciais, tá? Então vamos lá. Falando do investidor anjo, o que é importante vocês saberem sobre o investidor anjo? Ele é uma pessoa física com patrimônio elevado, tá? Líquido, então ele consegue usar esse dinheiro para investir na empresa e tem a intenção de ser aí uma das primeiras pessoas a entrar como investidor, a apostar naquele produto, naquela empresa que está sendo criada. Eles são extremamente importantes, né? São fundamentais para a jornada de muitos dos empreendedores. Então, é uma figura realmente diferenciada aí no nosso mercado que faz super, que tem um papel super importante, tá? Além dos investidores anjos, a gente tem um grupo de anjos, né? Ou Club Deals também. O que é isso? São pessoas que se juntam, que têm a intenção de fazer esse investimento direto nas empresas, né? Isso é importante. Eles não têm, entre aspas, atravessadores. Eles investem diretamente, tá? E aí os grupos de anjos, qual que é a vantagem? Eles podem ter expertises diferentes, então os próprios anjos se complementam na ajuda com o empreendedor. Eles podem dividir o tamanho do cheque. Então, por exemplo, o investidor anjo ele entraria com 1 milhão, porém num grupo de anjos ele vai entrar com 100 mil, porque vão ter outros 9 investidores junto com ele que vão ter também esse cheque aí próximo de 100 mil reais para compor o investimento de 1 milhão. Então, algumas das vantagens, né? Expertise, divisão de cheque, enfim, e aí ter a possibilidade de investir em mais empresas por conta dessa divisão do cheque, tá? Temos também os Venture Builders, que são empresas que, junto com os empreendedores, eles ajudam a chegar num melhor desenho para a empresa, ajudam a estruturar aquela empresa, a consolidar, a formatar a ideia daquele empreendedor. E muito semelhante a eles, nós temos as aceleradoras e incubadoras, que vão no mesmo caminho. A ideia é que elas ajudarem a acelerar o crescimento ou a incubar, né, como se fosse uma incubadora mesmo, quando a gente fala, né, de recém-nascido ou até mesmo não.
E temos também as aceleradoras e incubadoras, que no mesmo sentido aí do Venture Builder, elas ajudam a estruturar esse momento inicial da empresa, né? Muitas delas têm os programas de aceleração, então a startup passa por um processo de seleção, por exemplo, consegue, né, sendo selecionada, ela consegue participar desse programa, ter acesso, às vezes, ao próprio investimento, né, a dinheiro, a mentores que vão ajudá-la a estruturar aí a empresa, a sua ideia, tá? Passando agora para os investidores institucionais, esse primeiro aqui, né, se encaixa, as telas se encaixam dentro dele, né? Nós somos um fundo de VC. E aí, qual que é o papel do fundo de VC? O VC, basicamente, ele tem dois lados, em que, de um lado, ele vai captar com investidores, né, os investimentos, para poder investir do outro lado em empresas, tá? Então ele fica meio que nesse meio, né? O intermediador entre os investidores, né? Pessoas que tenham patrimônio líquido para fazer essas apostas e as empresas do outro lado. E aí o que a gente oferece? A gente oferece a estratégia, né? O conhecimento do mercado, o conhecimento das empresas, ajuda não, né? Na verdade a gente escolhe quais as empresas que são melhores e que a gente enxerga que possam ser potenciais apostas, né? Potenciais grandes empresas num futuro. E aí a gente usa dinheiro de terceiros, né? Então apostas de terceiros. Tem também commit dos próprios gestores, normalmente, tá? Faz parte aí de praxe do mercado que o investidor ele aposte junto com seus LPs, né, que a gente chama aqui, que são a base de investidor, nas empresas que estão sendo selecionadas. E aí, essa aposta ela pode ser tanto um instrumento de dívida quanto uma troca de participação acionária, tá? Então, a gente pode investir por meio de um mútuo, por exemplo, então dali 18 meses, que é mais ou menos o prazo que demora para a próxima rodada, a gente pode colocar o vencimento e aí a empresa tem que fazer uma nova captação, a gente às vezes pode passar, né, converter esse mútuo em participação, enfim. Então, eu comentei um pouco mais sobre isso na outra aula, tá, de termos e condições, para quem tiver curiosidade. Não vou me estender muito aqui, mas só para vocês saberem que tem essa diferença. Então, em um, você compra a participação acionária, no outro, você empresta dinheiro e tem direito a converter esse empréstimo em participação, se a empresa cumprir com alguns requisitos estipulados em contrato. O segundo aqui que eu trouxe para vocês são os fundos de Venture Debt, que muito semelhante ao que os VCs fazem, em vez de entrar direto na participação acionária, eles emprestam, como a gente faz também, só que mais semelhante aos bancos, né, com taxas de juros, prazos, enfim, é um modelo diferente do que os fundos de VC costumam fazer quando a gente está falando de instrumento de dívida, mas também players super importantes no mercado e que ajudam aí as empresas em sua construção e sua estruturação, tá? Temos também os Corporate Venture Capitals, que basicamente são esses braços de investimento em startup das grandes corporações, tá? Então, muitas empresas hoje em dia, grandes corps, né, que a gente fala, eles possuem esse braço, esse CVC, né? O Santander, por exemplo, é um deles, apesar de ser banco, também eles têm o braço de CVC. Nós temos algumas empresas do ramo de energia, por exemplo, a Vibra Energia também, que é próxima aqui da casa, é um CVC. Então, são exemplos que a gente pode trazer para vocês para mostrar que grandes corporações também têm a intenção de se estruturar, de trazer tecnologia para o seu dia a dia, né? O Embraer, por exemplo, é outro. Então, qual que é a ideia aqui? Eles normalmente, esses CVCs, eles podem ser early adopters, então o que isso significa? Essas são as primeiras apostas, né? São os primeiros testes que a empresa consegue ter com grandes corporações para mostrar que o produto sim é válido, que faz sentido, e ao mesmo tempo entra também com investimento, né? Com dinheiro. Então,
E um terceiro ponto também é a questão da compra. Então, pode ser que em um determinado momento a empresa seja tão relevante para essa corporação que ela queira incorporá-la ao seu dia a dia, tá? E aí faz a compra. Então, tem CVCs que olham aí com esses diferentes olhares, tá? Tanto para testar, para melhorar o seu dia a dia, quanto às vezes até para adquirir mesmo a empresa futuramente, ela dando certo. E temos as plataformas de crowdfunding também, né? O CRIA aí, por exemplo, é uma delas. Basicamente, são plataformas que permitem que investidores individuais consigam investir em grupo com tickets menores e em startups que estejam aí abertas, né, a receber esse tipo de investimento. Então, esses são alguns dos investidores institucionais que eu separei para compartilhar com vocês. E agora passando para os nossos investidores, né? Quem que torna essas apostas possíveis? Quem que está ali do lado, do meu lado aqui esquerdo, quando a gente está falando de captação, né? Que eu comentei que a gente capta aqui, né? Com terceiros para investir nas empresas. Então, basicamente, nós temos os fundos de fundos, conhecidos também como FOFs, né? Os Fund of Funds, que é muito semelhante da Astela, eles captam também com investidores, porém, em vez de investirem diretamente em empresas, eles vão investir em fundos, por isso fundos de fundos, porque eles investem em outros gestores também. Então, por exemplo, pode existir um fundo de fundos de VC, que é a Pipo, por exemplo. É um trabalho que a Pipo faz. Então, a Pipo é um fundo de fundos de VC que pega esses investimentos dos terceiros, dos investidores, e aloca em diferentes gestores do mercado que eles entendem que façam mais sentido ali para a estratégia da carteira deles, tá? Temos também os family offices, e aí a gente tem tanto os singles quanto os multifamily offices. E aí a gente tem também os family offices, né? A gente tem tanto os single quanto os multifamily offices, que são basicamente escritórios que gerenciam o patrimônio de uma ou mais famílias. Então, o single, ele foca na gerência, né? no controle, enfim, no cuidado de um patrimônio de uma única família, enquanto os multis, eles olham para diversas famílias, tá? Para o patrimônio de diversas famílias. E a ideia também, eles investem em venture capital para diversificar esse portfólio de investimento da família e trazer retornos exponenciais. Temos também as instituições financeiras, então eu comentei rapidamente, né, por exemplo, do CVC, do Santander, mas além dessa parte, né, esse braço de CVC que alguns bancos têm, a gente também tem a parte de wealth, né, então a parte ali de gestão do patrimônio de famílias também, né, e aí essas áreas, elas podem investir tanto diretamente em empresas, dependendo da maturidade, tem alguns que investem diretamente, quanto também podem fazer pequenos fundos, né, que a gente chama de feeder, para alimentar, né, o fundo principal. Então, eles criam o seu próprio fundo para investir em gestores, por exemplo, tá? Pode ser em um único gestor, pode ser como Fund of Funds e ser em diversos gestores. Também tem essa estratégia de instituições financeiras, ou o próprio banco entra também com o dinheiro para investir no setor. E aqui, por último, as DFIs, que, né, também são instituições financeiras, mas mais voltadas, né, são bancos de desenvolvimento econômico e social. O BNDES é um exemplo disso, né? Nós temos bancos assim de desenvolvimento estaduais, como também o BNDES aí, que é nacional, tá? Então, eles focam no desenvolvimento primordialmente aí do estado ou do país, apostando em fundos que investam em empresas ou até mesmo investimentos diretos também. E aqui vou passar agora, né, para a última parte da nossa conversa, que é a do construção de um portfólio de VC. E o que é importante vocês saberem, né, dessa parte de construção de portfólio, o que levar em consideração? Eu separei alguns itens aqui e depois um exemplo aqui das telas para mostrar para vocês. O primeiro ponto é o número de investimentos, né? Aliás, eu vou passar os próximos 3, porque vai fazer mais sentido. Então, vocês precisam pensar, né, no número de investimentos que vai ser feito,
qual o tamanho do cheque e qual o estágio desse investimento, tá? Por que eu coloquei esses 3 juntos? Porque é muito importante que eles estejam realmente vinculados. Então, eu quero um fundo de 100 milhões que vai fazer 10 investimentos com um tamanho de cheque de 10 milhões. Então, você vai ter aí o seu estágio, né? Eu quero empresas que aceitem cheques até 10 milhões. Normalmente, aí a gente está falando de um pre-seed a um seed inicial. Eu quero o número de investimentos de 10 empresas apenas, porque, daí é o próximo ponto, o tamanho do meu time é correspondente a isso. Então, eu só tenho um time limitado a 10 empresas, e eu preciso direcionar dessa forma. Então, é um pouco de como um VC, né, um gestor, um portfólio manager que a gente fala, ele precisa pensar na hora de estruturar o seu fundo, tá? Então, o número de investimentos será feito, qual que é o tamanho do cheque que ele pretende fazer para essa empresa, a depender do tamanho do cheque, né, ou do estágio escolhido, um depende do outro, isso pode variar. Então, não, quero empresas um pouco mais maduras, então eu vou ter que diminuir o número de investimentos, porque senão não vai dar conta, né, de fazer o tamanho dos cheques necessários, por exemplo, para uma série A, tá? E o tamanho do time também, né? Que são as estratégias aí de value add. Então, quando a gente investe numa empresa, tem gestores que têm essa estratégia, tem gestores que não, tá? Então, acho que isso é importante pontuar. Tem gestores que preferem investir em um volume alto de empresas, mas não estar tão próximo no dia a dia. Tem gestores muito semelhantes, né, com o que a Stella faz, que gosta de investir num determinado número de empresas, mas que consiga fazer o acompanhamento próximo dessas empresas no pós-investimento, tá? E aí, as estratégias de value add podem variar, olhando, por exemplo, pode ser um fundo que olha para próximas rodadas, né, que ajuda aí a linkar, né, com outros fundos, com outros estratégicos do mercado que possam vir a investir. Pode ser um fundo focado em pessoas, né, então quer ajudar os founders no seu desenvolvimento, na contratação. A Stella faz um pouco de tudo isso aqui dentro de casa, né, dando um exemplo para vocês. E aí o próximo item, né, que é importante também levar em consideração é a questão de liderar ou acompanhar uma rodada e também o percentual alvo dessa participação, né? Qual que vai ser a participação ideal para entrar na empresa? Por que eles estão vinculados? Porque quando você lidera, né, um gestor, ele lidera aquela rodada, o ticket dele precisa ser mais alto do que os demais, tá? Os demais, né, que acompanham, podem fazer cheques muito menores, porque a ideia deles não é ser o ponto estratégico ali da empresa, é apenas fazer realmente a aposta, tá? Então, se você pretende liderar, como a gente aqui na Stella faz, você vai estar preocupado também num percentual adequado para essa saída, né? Lá futuramente, quando for sair, quando for vender a participação na empresa, é importante que esse percentual ele seja adequado para dar um retorno bom para o fundo. Então, são todos esses itens que precisam ser pensados por um gestor, tá? E aí, todos eles culminam no tamanho do fundo. Então, qual que vai ser o número, né? Eu quero 10 empresas, quero fazer por volta de 10 milhões, todas em estágio seed, eu só tenho time para cuidar aí dessas 10 empresas, eu tenho a intenção de fazer o acompanhamento de contratação, de apresentar para novos fundos estratégicos, quero liderar, quero ter o percentual aí de 10 a 20%, então eu preciso de um tamanho de fundo de 100 a 120 milhões, por exemplo, tá? Então, todos esses itens, como eu comentei, eles estão vinculados. É importante também saber, né, se quer ser agnóstico ou especialista. O agnóstico, ele não tem um setor específico que ele olhe, né, diferente de um especialista. Mas aqui na tela, por exemplo, vocês vão ver que nós somos agnósticos, mas a gente gosta de olhar por meio do modelo de negócios. E aí, dentro de modelo de negócios, a gente tem 3 que a gente olha, tá? Então, dando um exemplo para vocês.
mas é importante ter isso definido quando a gente está falando da estruturação do portfólio de um fundo. Quais os setores, né? Daí está super vinculado, então quando é agnóstico, qual que é o setor, ou quais os setores que a gente vai olhar ou vai deixar de olhar, quando é especialista, qual que é o setor que a gente vai focar, tá? O ritmo de investimento, o ritmo ele tem a ver, principalmente, tanto com, na verdade são 2 itens que eu quero trazer para vocês, tanto com a possibilidade do gestor de analisar um investimento, né, e de saber qual que é o tempo de relacionamento que ele precisa ter com aquele founder. Então, aqui na tela, é muito difícil investir em empreendedor, que tem aí menos de 6, 9, 1 ano de relacionamento com alguns dos nossos sócios, tá? Por exemplo, por quê? Porque a gente preza pelo relacionamento, tá? E aí isso precisa culminar, né, precisa bater com o nosso processo de análise e, ao mesmo tempo, o combinado do lado dos nossos investidores de quanto a gente comentou que ia chamar por ano para investir. Então, nossa, tá cheio de empresa boa esse ano, eu quero chamar 100% do capital. Não, tem que balancear, porque esse não foi o combinado, não foi assim que foi estruturado o fundo. Então, isso faz parte, né, da tese de investimento do fundo, de como se dá o passo a passo, tá? O investimento, a alocação, tá? Então, eu vou passar no slide seguinte como que a gente faz aqui dentro para ficar um pouco mais claro para vocês. Mas, basicamente, tem que entender qual o número de investimentos que vai ser feito por ano, com a capacidade do time de análise, qual, enfim, o relacionamento, por exemplo, quantos que, né, investidores, empreendedores podem vir num determinado ano, em qual período, e também do lado do investidor, o que foi comprometido com ele, tá? Sobre chamadas de capital. Próxima estratégia de follow-on. Então, aqui na tela, por exemplo, como eu também vou comentar no próximo slide com vocês, a gente costuma dividir o nosso fundo, né? Metade para primeiros investimentos, metade para segundos investimentos. Nos primeiros investimentos, a gente olha para a diversificação do fundo. Então, o nosso foco, né, o nosso ponto central é ter um fundo estruturado e diversificado, que a gente tenha apostas diferentes, mas que formem o todo, né? E na estratégia de follow-on, dentro desse bolinho de empresas que a gente tem, então das 10 ali que a gente decidiu investir, 5, 6, 4 empresas que vão se sobressair e que valem a pena a concentração, tá? Então, temos aí a estratégia de diversificação de um lado e de concentração do outro, que são os follow-ons, tá? Estratégias de saídas. Quando a gente fala de estratégia de saída, desde o início, quando a gente está começando a conhecer o founder, quando a gente está começando a conhecer aquele produto, a gente já tem interesse em saber qual que vai ser uma possível saída. Será que é uma empresa que eu enxergo ali fazendo um IPO, abrindo capital daqui a uns anos? É uma empresa que eu posso vender, por exemplo, sei lá, para algum player grande do mercado? Como que pode se dar essa saída, tá? Então, é um dos pontos de análises aí que o time de investimento tem interesse e fica sempre de olho, né? Para quem que a gente pode vender? Qual que é o próximo passo dessa empresa, tá? E a reciclagem de capital, que é o último ponto que eu queria trazer aqui para vocês, que dentro da estratégia da Astela é fundamental. Para a gente, a reciclagem de capital, qual que é o papel, né? E o que ela significa? Comentei com vocês que os nossos fundos têm 10 anos de duração, né? Então, a gente divide em 5 anos de investimento, 5 anos de desinvestimento. A gente pode desinvestir durante os 5 primeiros anos, porém, o capital ele não é devolvido para o investidor, ele é reciclado, ou seja, a gente coloca ele numa nova aposta, uma nova empresa, e no período de desinvestimento, a gente não pode fazer mais nenhum investimento, tá? A gente só devolve o capital para o investidor. E aí, nesses primeiros 5 anos que a reciclagem de capital pode acontecer. Quando a gente olha para o total comprometido no fundo, 20% dele, né, falando aí de uma taxa de 2% ao ano, para manter o fundo ativo, manter o fundo em pé,
a gente está falando que ao longo dos 10 anos, dos 100%, 20% vai ser destinado a isso. Então, quando a gente faz a reciclagem do capital, a gente consegue ir diminuindo esse percentual dos 20%. E se der tudo certo, se tiver, né, oportunidades que não estão indo tão bem, que a gente consiga fazer a saída, um early exit, né, que a gente chama, uma saída prévia, assim, uma saída cedo, a gente consegue reinvestir esse valor, então aumentar, como se a gente estivesse aumentando o capital comprometido e alocar em diferentes empresas. E aí esse percentual que é destinado às custas do fundo, a gente consegue ir diminuindo ele e às vezes até zerar. Então, em vez de 80% só ser destinado a investimento, às vezes a gente consegue chegar a 100%, tá? Então, isso é um item que a gente coloca em regulamento, que a Assembleia Geral de Cotistas pode ser chamada, por exemplo, para deliberar sobre, mas é uma estratégia super importante aqui da Astela que eu queria comentar com vocês. E aqui, né, falando dos exemplos que eu comentei que eu ia trazer, então, quando a gente olha... Então, aqui passando, né, para os exemplos que eu comentei que eu queria trazer para vocês, quando a gente olha os setores e modelos de negócios aqui na Astela, a gente está olhando principalmente para SaaS, para Marketplace e para consumo digital, tá? Então, apesar de nós não sermos, aliás, de nós sermos agnósticos, nós olhamos sempre por meio dessas três lentes de modelo de negócios, tá? Então, as apostas que a gente faz, apesar de setores diferentes, elas costumam estar encaixadas dentro dessas três possibilidades, tá? E aí, por que, né, os setores que a gente gosta de ser agnóstico? Porque cada safra, cada vintage, né, que a gente costuma comentar, apresenta suas características próprias. Então, pode ser que, sei lá, ano passado as fintechs estavam em alta, esse ano são as health techs, ano que vem vão ser as proptechs e assim por diante. Então, por ter essa estratégia mais diversificada, a gente consegue atuar em diferentes setores e fazer diferentes apostas a depender da safra, tá? Das oportunidades de mercado naquele ano, naquela ocasião. Aqui eu trouxe também um pouco de como a gente gosta de dividir por estágio. Então, quando eu comentei, né, qual que vai ser o estágio? Eu quero empresas até 10 milhões. É um pouco do que a gente faz aqui dentro também. Então, nossa principal aposta é em seed, né, que daí a gente coloca 50%, mais ou menos. Pre-seed a gente olha ali por volta de 40% e série A por volta de 10%, né, que são cheques maiores. Então, é assim que a gente tenta estruturar o nosso portfólio. É uma regra, né? Está escrito em pedra? Não está. Vai depender muito das oportunidades que a gente encontrar ano a ano, tá? Até concluir o período de investimento do fundo. A participação, como eu comentei com vocês, como nós somos líderes, a gente sempre busca uma participação relevante dentro da empresa. Então, não adianta a gente entrar com 2, 3, 5%, né? A não ser que a gente esteja testando um novo mercado, um novo setor, tá? Mas a nossa participação ideal é de 10 a 20%, e nossa ideia com aquele primeiro investimento dando certo é que com os follow-ons a gente vá aumentando essa participação. Por que isso é importante? Porque no momento da saída, né, numa venda, a gente consegue ter uma fatia importante do retorno que será dado naquele investimento, naquela empresa. Bom, e aqui continuando, a gente vai falar dos tickets, né? Os tickets que a Astela costuma usar nas diferentes rodadas, sejam elas pre-seed, seed ou série A, né? Que, como eu comentei com vocês, são os três principais estágios que a gente faz aí os primeiros cheques da Astela, tá? Quando a gente está aí estruturando o nosso portfólio. Então, em seed, a gente faz cheques normalmente, né, próximos de 2,5 a 5 milhões de reais. No seed, de 8 a 15 milhões. E na série A, de 15 a 30 milhões, tá? A gente gosta de fazer essa delimitação, né, deixar isso claro quando a gente está conversando com um founder, para que ele realmente receba a quantidade necessária para aquele estágio dele, né? A gente fala aqui dentro que pouca água mata a plantinha, mas muita água também mata a plantinha. O que a gente quer dizer com isso? Que se o founder ele receber
muito dinheiro além do necessário para o estágio dele, pode ser que ele perca o foco, pode ser que ele seja ineficiente, e pode ser que ele não alcance o próximo estágio ou o que ele entende como o próximo passo por conta desse dinheiro a mais, que pode fazer com que ele não, enfim, não foque, né? Não consiga ser eficiente na sua jornada, tá? Aqui um PS super legal, recentemente a gente lançou o napkin da Astela, e aí tem detalhes do que a gente entende importante para cada estágio de uma startup, tá? E dentro disso tem também o tamanho das rodadas que estão aqui relacionados com esses nossos tickets, tá? O tamanho das rodadas podem ser maiores do que os tickets que a gente apresenta aqui, porque é a rodada como um todo, né? Nem sempre a gente entra com 100% do montante que o founder está pedindo, em especial em estágios mais avançados. Mas, enfim, o que eu queria deixar aqui para vocês é que é super legal porque é um material que complementa um pouco mais essa noção, né? Olhando aí para o founder e para o crescimento da empresa, o que é necessário estágio a estágio, aonde que ele se encaixa e qual o momento da empresa dele, tá? Indo aqui para o próximo, ritmo, né? O ritmo, ele tem 2 pontos, né? O primeiro é o ritmo de investimento que a gente tem aqui dentro de casa, mas também o ritmo de chamada de capital, né? Os 2 pontos, eles são entrelaçados, tá? De um lado, a gente está olhando principalmente para investimento, para startup, para o outro lado do investidor, tá? Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Esses primeiros anos que a gente tem aqui, basicamente, o que a gente está falando? Que a gente vai estruturar, né, o portfólio do fundo nos 2 primeiros anos, chamando por volta de 30% ao ano de nossos investidores, tá? Então, vamos lá, abrindo um parênteses. Quando a gente fala com o investidor, né, ele entra no fundo, a gente divide o montante dele durante 10 anos. Então, por exemplo, o investidor entra com 1 milhão, o 1 milhão ele não vai ser chamado no ato, né? Não vai ser um pagamento à vista, vamos dizer. Ele vai ser dividido em pequenas chamadas que vão ser chamadas, né? Vão ser realizadas ao longo desses 10 anos, tá? E isso está extremamente relacionado ao nosso ritmo de investimentos. Então, voltando aqui para o ritmo de investimentos, depois eu complemento a questão da chamada de capital. Então, nos primeiros 2 anos, a gente está estruturando o nosso fundo, tá? A gente está diversificando ele, como eu comentei com vocês, né? Diversificando os investimentos. E aí, no ano 3, 4 e 5, normalmente a gente foca aí em follow-on, tá? Então, o que significa? Então, os primeiros 2 anos a gente diversifica e constrói o nosso portfólio. Nos anos 3, 4 e 5, a gente concentra os nossos investimentos nas empresas que estão indo melhores, tá? Então, a primeira parte aí dos anos de investimento é de diversificação, a segunda parte é de concentração, tá? E aí, voltando para a chamada de capital, para comentar com vocês o restante aí da jornada do investidor conosco, né? Então, olhando para o investidor, ele vai ser chamado por volta de 30% ao ano nos 2 primeiros anos, que é quando a gente está fazendo esses investimentos mais diversificados, e por volta de 15 a 20%, 10 a 15%, enfim, vai depender aí do ritmo realmente de investimento, mas costuma ser de 10 a 15, de 15 a 20, para os nossos follow-ons, tá? E aí a gente termina esses primeiros 5 anos de investimento chamando aí por volta de 90% do capital do investidor, tá? Então aí quem investiu 1 milhão, a gente vai ter chamado próximo de 900 mil reais, tá? E o que acontece com os outros 100 mil? A gente divide nos próximos 5 anos, porque como nos próximos 5 anos a gente não vai ter investimento, a gente não vai precisar de grandes montantes, né, para investir, a gente vai dividindo, né, 2% ao ano mais ou menos, por conta dos custos do fundo, né, para manter esse fundo aí aberto. E aí a gente vai para o próximo ponto. Esses próximos 5 anos a gente foca no desinvestimento,
né? E aí o que é legal para vocês saberem, né? Eu vou inverter um pouco a ordem aqui dos slides, tá? Mas a gente busca retornar até o ano 7 um X, tá? Do comprometido. Então, esse investidor que comprometeu 1 milhão, nossa ideia é que até o 7º ano do fundo a gente já tenha retornado a ele 1 milhão de reais, tá? Porque a partir aí do 6º ano do fundo a gente já começa a poder ter saídas e, consequentemente, as devoluções. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Nos 5 primeiros anos, caso haja alguma saída, a gente não pode devolver. A gente reinveste esse capital, recicla esse capital para melhorar, aliás, melhorar não, mas para aumentar a nossa possibilidade de acerto e de aposta nas empresas corretas. Então, tem uma empresa que a gente está vendo que não faz sentido manter no portfólio. A gente vai lá, desinveste ela, a gente chama, né, de early exit, então saídas que são mais rápidas, né? E aí pega esse capital e reinveste, né? Faz uma nova aposta, tá? A gente teve um exemplo aí para vocês, o Journey 4, a gente teve um early exit, né? Uma saída aí rápida em Score. Então foi uma empresa que a gente estava entendendo que não ia crescer da forma que a gente queria, a gente fez essa venda e reinvestiu o capital em outra empresa do portfólio. Tá? Essa é a vantagem da reciclagem de capital. E aí, voltando, né, olhando aí com as lentes do investidor, quando eu estava falando para vocês que 20%, né, do capital ele vai para os custos do fundo, a gente, com essa reciclagem, a gente consegue diminuir esse percentual. Então, a gente já tem aprovado, né, no regulamento a reciclagem de até 20% do montante comprometido. E aí isso faz com que a parcela, né, esses 20%, né, então 2% ao longo dos 10 anos, tá, para vocês entenderem a conta que eu estou fazendo aqui. Esses 20%, ele vai diminuindo ou até zero, né? E aí 100% do capital alocado pelo investidor seria aplicado em empresa. E aí a parte de custos seria revertida, vamos dizer, né? Teria esse percentual bem pequenininho, não seria destinado mais aos custos, né? Por isso a vantagem da reciclagem, tá? Tanto em diversificar o portfólio e ter outras oportunidades de investimento, né? Então tirar empresas que não estão indo bem e dar a possibilidade para outras irem bem. E também a questão dos custos do lado do investidor. Então, ao invés desses 20% aí que ele investiu ser destinado aos custos, a gente diminui isso ou some com isso para que o capital seja 100% alocado, tá? Não que ele não vá pagar, mas quando a gente aumenta, né, a reciclagem, a gente vai substituindo, vamos dizer, esse montante aí de custos para ser alocado, tá? Então, esse é um ponto que eu queria trazer de desinvestimento, a questão da reciclagem. E aí, mais uma vez, voltando, né, aqui a questão do retorno, até o 7º ano, 1x de retorno, né? A nossa expectativa é o que a gente desenha para entregar para o investidor, e até o 10º ano, mais 5x, tá? Porque aí, ao longo dos anos, né, 8, 9 e no 10º ano, a gente vai fazendo saídas, as empresas vão ficando cada vez mais robustas, mais maduras e tendo saídas maiores também, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, um pouco das teses, né, que a gente olha, a questão de private equity, enfim, e bom, e agora falando, né, desse período de desinvestimento, então o ritmo aqui, né, a gente focou principalmente nos 5 primeiros anos, né, de investimento, e agora a gente vai falar um pouco do período de desinvestimento, tá? Aqui eu quero trazer 2 pontos para vocês, né, 2 pontos importantes. O primeiro é que quando a gente fala de desinvestimento, né, olhando pelo lado do investidor, a gente tem a intenção aí de buscar retornar até 1x, né, durante os primeiros 2 anos aí de desinvestimento do fundo, ou seja, ano 6 e ano 7, tá? E outros 5x
até o 10º ano, tá? Então, um pouco de como a gente desenha aí a nossa estratégia de desinvestimento. E aí, o outro ponto, né, que eu queria trazer para vocês é a questão da reciclagem. O que é a reciclagem? Basicamente, são desinvestimentos que acontecem, só que no período de investimento. Então, em vez da gente devolver esse capital para o investidor, né, considerando que a gente ainda está nos 5 primeiros anos do fundo, e nesses 5 primeiros anos a gente está investindo, né, diversificando ou concentrando no nosso portfólio, né, nas empresas do nosso portfólio, a gente tendo uma saída, a gente vai focar em investir novamente esse capital, tá? Então, no Journey 4, por exemplo, a gente teve uma saída, né, um early exit, que a gente chama, e aí esse dinheiro, né, da venda desse M&A, a gente reinvestiu em outras empresas do portfólio. E aí a gente aumenta a chance de dar ainda mais certo, né? Porque a gente tira aquelas empresas que a gente está vendo que não vão crescer da forma que a gente queria, as vende, recupera o dinheiro, né, ou parte desse dinheiro, e investe normalmente, novamente, em outras que estão indo bem. Tá? Então, essa é a vantagem da reciclagem, olhando para a construção do portfólio. Tá? E aí, qual que é essa vantagem, né? O que essa vantagem implica em relação ao investidor do outro lado? Basicamente, quando o investidor ele investe, né, pegar esse investidor aí do 1 milhão, 20%, ou seja, 200 mil da parcela, né, desse montante que ele está investindo em nós, vai ser destinado aos custos do fundo. Então, o que a gente faz quando a gente recicla? A gente some com esses 20% dos custos, né? A gente aumenta a possibilidade de aplicação em investimento, né, nas empresas, tá? Então, é como se esse montante aí, esse percentual dos 20% fosse sendo diluído conforme a gente fosse fazendo reciclagem, tá? Então, isso que é super legal, olhando, né, com as lentes do investidor, tá? Então, bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de me acessar. Eu deixei aqui os meus contatos, tá? Muito obrigada e até uma próxima.